Nossa série começa com Joe, um advogado em seu 9º ano de prática, o que significa que ele é bastante experiente e um grande especialista na área. Descobrimos que ele vai trabalhar todos os dias meio dormindo, e a primeira coisa em que pensa ao chegar é o momento em que terminará o trabalho e irá embora. Quando chega ao prédio onde fica seu escritório e entra no elevador, ele conhece Sam, outro advogado que trabalha em um escritório diferente no mesmo prédio. Sam é bem diferente de Joe, que é sempre calmo, mas Sam é muito falante, adora conversar e fazer piadas, e não consegue ficar parado. Quando Joe entra em seu escritório, ele tira o paletó e os sapatos e pega as suas vitaminas. Ele coloca os óculos para começar a trabalhar e, depois de um tempo, chega ao escritório de Chan e Dong. Eles também são advogados no mesmo prédio, mas em escritórios diferentes do de Sang e Jo. Aliás, Chan é o único que trabalha em um escritório de advocacia, não em uma empresa. Descobrimos que Chan é um advogado muito sensato e discreto, e sua principal preocupação é economizar dinheiro. Ele quer acumular muito dinheiro e está sempre ocupado ganhando, como um advogado faria. Ele também investe no mercado de ações e em criptomoedas. Em seguida, vemos uma advogada que trabalha no mesmo escritório que Jo, chamada Moon. Ela chega atrasada, o que a faz se esgueirar como uma ladra para que seu chefe não a veja, mas ele a vê, e ela fica em uma situação constrangedora. Sinceramente, ela pega suas coisas e sai correndo para chegar a tempo para uma audiência no tribunal. Ela encontra Joe no caminho, o cumprimenta e sai correndo. Descobrimos que esses 5 advogados, de escritórios diferentes, são amigos e se encontram todos os dias durante o horário de almoço, sem falta. Também descobrimos que o gerente de Sang o trata de forma muito estranha, dando-lhe trabalho completamente desnecessário e nunca contando com ele para nada importante. Quanto a Joe, o vemos lidando com um novo caso para um contador cego. É a primeira vez que ele se depara com um contador cego, especialmente porque ele é especializado em impostos, uma área onde até mesmo um único erro é inaceitável. Isso mostra que ele é um contador muito habilidoso, e descobrimos que esse contador inteligente é acusado de agredir um de seus clientes porque discordaram sobre os honorários. Joe fica surpreso que esse contador, geralmente tão calmo, tenha agredido um cliente a ponto de este entrar com um processo contra ele. Há também uma gravação de áudio do cliente gritando e pedindo socorro, implorando pelo perdão do contador. Depois, é hora do almoço e Joe desce para a casa dos amigos. Eles estão esperando Moon, que chega atrasado, então começam a comer. Após o almoço, vão tomar café e Joe pede um milkshake de morango, que não combina muito com ele, mas ele gosta de comer doces para se manter acordado. Ele vai trabalhar e depois volta para continuar trabalhando em seu caso. Quando vê as fotos do escritório do contador, não consegue acreditar no que vê, pois o escritório está destruído e havia uma guerra acontecendo dentro dele. Ele continua imaginando o contador em um acesso de fúria, mas ainda é muito difícil acreditar que alguém na condição do contador faria tudo aquilo. No entanto, Joe também se lembra do que o contador lhe disse, que ele é cego, o que significa que tem poucos clientes. Então, por que o homem arriscaria um cliente agredindo e destruindo seu escritório? Ele diz que o cliente estava fingindo, mas não há provas disso. Parece que será um caso bastante difícil. Mas à noite, Dom convida seus 4 amigos para jantar e, quando eles se reúnem, ele os apresenta. Ele está saindo da empresa e indo para outra em um local diferente. Infelizmente, eles não podem recebê-lo. Então, eles se despedem e fazem uma festa de despedida. No dia seguinte, eles ficam surpresos ao descobrir que ele saiu do grupo que eles criaram. Ele lhes diz que pediu para ele fazer isso porque não seria confortável se ele continuasse no grupo e os visse sempre reunidos sem ele. Mas a empresa de Dom rapidamente encontra uma substituta para ele. É uma advogada chamada Ia, uma advogada júnior que só tem 7 meses de prática, incluindo um período de estágio em um pequeno escritório. Mas como a empresa de Dom precisa de uma advogada substituta, ela é facilmente aceita. Quando ela entra no escritório de Dom, que é, no escritório dela, ele deixou anotações para facilitar o trabalho dela, sendo a mais importante que ela conhecesse seus 4 amigos. Ele também deixou os números de telefone deles. Se ela precisar de ajuda com o trabalho, deve procurar o advogado Joe. Se precisar saber sobre bons restaurantes, deve falar com um. E se precisar economizar dinheiro e ser um pouco mais cuidadosa, deve falar com Sang.
Então ela anota os números e procura nas fotos até encontrar a foto de Jo, e então Ri diz que não consegue acreditar que o destino os reuniu novamente. Nós acreditamos, é um drama coreano, né? Enfim, vamos para Jo, que está sentado com o contador novamente e sabe detalhes sobre o caso. Então Jo deixa 2 papéis na frente do contador e diz a ele que o primeiro, este é o processo que o cliente abriu contra ele, e o segundo é o comprovante de residência do contador. Joe confronta o contador e lhe diz que ele e o cliente moram no mesmo endereço e no mesmo apartamento. O contador é forçado a confessar tudo e conta a Joe que ele e o cliente são, na verdade, colegas de quarto e amigos muito próximos, mas que esse amigo mudou repentinamente e começou a pedir muito dinheiro emprestado e a não pagar o aluguel, até ficar devendo uma grande quantia ao contador. Quando o contador pede a devolução do dinheiro, o amigo se recusa, pega o celular e começa a gravar a própria voz gritando e fingindo ser agredido. Ele também vai até o escritório do contador, que é, na verdade, o lugar onde ambos moram, e o destrói. Então ele continua se engasgando e se batendo, e o contador fica parado sem saber o que fazer até descobrir que seu amigo entrou com um processo contra ele e também está exigindo indenização. Isso para poder ficar com o dinheiro e não devolver o dinheiro antigo. Então o contador diz a Joe que não lhe contou esses detalhes porque não quer magoar o amigo, ele só quer que Joe retire o processo e pronto, não quer mais o dinheiro antigo. Joe fica muito chateado e diz ao contador que ele é seu advogado e que deveria ter havido confiança entre eles e que deveriam saber de tudo desde o início. Ele consegue provar que o contador e seu cliente são amigos e que o que aconteceu foi apenas uma farsa do amigo, e o contador é absolvido. Após o veredicto, ele diz, o contador acredita que o mínimo que pode fazer é não prejudicar seu amigo, caso contrário, ele seria quem se machucaria e até seria preso. Naquela noite, Joe se reúne com seus amigos porque ela os contatou e quer conhecê-los, como Dom a aconselhou. Assim que ela chega e entra no quarto, Joe fica chocado, e é evidente em sua expressão que eles já se conhecem. Acontece que, quando ela estende a mão e diz que faz muito tempo que não o vê, ele aperta a mão dela e pede desculpas. Mas será que ela o conhece? Então ela se apresenta aos outros e os conhece. Quando perguntam se ela conhece John Nino, ela conta que esteve com ele em uma viagem a Hong Kong e ao Japão há cerca de 10 anos, e que eles se encontram em Seul, mas a comunicação entre eles é interrompida. Jo diz que não se lembra do que ela está dizendo, e a discussão fica acalorada. Song tenta mudar de assunto, dizendo que a garota de quem ele está falando é a ex-namorada de Jo, aquela que ele passou muito tempo tentando esquecer. Ele acidentalmente diz que o nome dela é Soo Jung, o que deixa Jo um pouco chateado, e ele pede para que mudem de assunto. De qualquer forma, eles continuam com o encontro e começam a gostar dela, pois ela é gentil com eles. No entanto, apesar de sua estabilidade emocional, ela fica chateada ao chegar em casa, se perguntando como Jo não a reconhece depois do que aconteceu entre eles. Ela então participa de seu primeiro almoço com o grupo retorna no dia seguinte, e embora a conversa seja sobre trabalho, ela e Joe estão em pé de guerra, e fica claro que não vão se entender. À noite, sentindo-se sobrecarregada e exausta pelo trabalho, ela vai sentar em um parquinho perto da empresa. É sabido que advogados vão lá quando querem relaxar ou até mesmo fugir da rotina. Enquanto ela está sentada, Joe, que está correndo, a vê. Descobrimos que ele se lembra de tudo entre eles e que estavam em um relacionamento quando viajaram para o Japão, mas decidiu fingir que não se lembra. Ele então se senta ao lado dela e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está tentando relaxar do trabalho. De repente, ela diz para ele parar de fingir e admitir que se lembra. Ele responde, tá bom, agora eu lembro, mas no começo não lembrava, para ser sincero. Ela diz que ele está mentindo e que só se lembrou quando a viu. Ela diz que não entende por que ele está negando, principalmente porque foi ele quem sugeriu encontrá-la em Seul quando voltassem. Ele diz que negou porque ela rejeitou o relacionamento e o considerava temporário. Quando ele sugeriu o encontro em Seul, alguns dias depois ela disse que não sabia se encontrar-se em Seul era a coisa certa a fazer, já que eles podiam estar apaixonados porque estavam de bom humor e viajando, mas que seus sentimentos não eram reais. Ela diz que ele a entendeu mal e que não tinha intenção de terminar o relacionamento. Ele diz a ela que, se ela realmente não queria terminar o relacionamento, por que não o contatou?
Ela responde que perdeu o celular no caminho de volta e não conseguiu falar com ele novamente. A pobre moça diz que ele a amava profundamente na época e ficou magoado com o ocorrido, mas que já superou. Ele pede que ela não torne a situação constrangedora e que se tratem como colegas. Eles caminham juntos até o transporte para casa. No dia seguinte, uma notícia chocante: todos os escritórios de advocacia do prédio se fundiram. Sim, cada gerente tem seus próprios funcionários, mas todos trabalham sob o nome da nova firma. Descobrimos que a pessoa que ofereceu os cargos aos gerentes, eles fundem suas empresas e escritórios. Kim é dona do prédio onde as empresas estão localizadas e recebe uma pequena porcentagem em troca de ceder andares adicionais para que eles usem para trabalho ou até mesmo para interesses pessoais. Descobrimos que ela fez isso não apenas por dinheiro, mas porque sempre quis ser advogada, mas nunca passou no exame da OAB. Então, ela decidiu abrir um escritório de advocacia e contratar advogados. Descobrimos que ela aceitou um novo caso, e seu cliente é um cirurgião chamado Ko. Ele está com ela porque causou a morte de uma criança que operou. Ele está muito arrependido e não quer dizer nada além de que sente muito e que errou, mas seu colega, a pessoa que veio com ele, diz que o erro não foi culpa de Ko e que ele sempre se desculpa nessas situações, mesmo quando não está errado. Descobrimos que ele estava realizando uma cirurgia de gastrite no menino, mas surgiram complicações, ele entrou em choque e o menino morreu. Descobrimos que Moon teve um dia difícil e, por isso, liga para os amigos para que venham passar um tempo com ela, mas todos estão muito ocupados. Até Joe lhe oferece chocolate e diz para ela deixá-lo em paz porque está muito ocupado. Então Moon volta para casa e, por engano, bate o pé na porta e cai no chão chorando. No dia seguinte, quando Moon acorda, encontra o marido dormindo ao lado dela e tenta acordá-lo, mas ele lhe diz que está dormindo. É o dia de folga dele e ele vai voltar a dormir, então ela tem que ir trabalhar. Lá, ela está emburrada com todos os seus amigos, e todos se desculpam por estarem tão ocupados. Joe pergunta por que ela não bebeu com o marido, e ela diz que gosta mais de estar com eles. Descobrimos que o marido dela, Suk, é um amigo próximo de Joe, e quando eles conheceram Moon, se deram bem e se casaram. Eles realmente se amam. Enfim, eles se redimem e continuam conversando com ela e se preocupando com ela o dia todo. Joe até leva café para o escritório dela. Ela tem uma audiência no tribunal sobre o caso do médico naquele momento, e há um advogado da família do menino que morreu dizendo que Ko estava trabalhando com a mão direita durante a operação e que ele tem provas que comprovam isso. Ko é canhoto, o que significa que ele deveria ter trabalhado com a mão esquerda. Isso obviamente indica que Ko não foi quem realizou a operação, outra pessoa a fez e estava cobertando Ko. E, claro, quem fez isso é o responsável pela morte do menino. Isso se chama cirurgia fantasma e é ilegal. Eles querem provar qualquer coisa que incrimine Ko para que os direitos do menino sejam restaurados, mas não conseguem confirmar essa informação porque o pai do menino agrediu Ko no meio da rua antes de ele chegar ao tribunal. Ko está inconsciente no hospital. Ela retorna à sua empresa, muito chateada porque não sabe o que fazer em relação a esse caso. Joe a vê então e lhe oferece. Ele ajuda com o caso e, claro, ela concorda. Então, ele vai ao escritório com ela e, ao saber dos detalhes do caso e ver o vídeo da operação, diz a ela que realmente não há outra solução a não ser acordar. Ao perceber que ela está muito chateada, ele a convida para jantar. Mas, enquanto comem, eles se lembram da viagem e de como se conheceram de uma forma inesperada. A primeira coisa que Joe diz a ela é que se ofereceu para almoçar com ela, mas, enquanto estão sentados, encontram Saul Guzman à sua frente. Joe o havia chamado para mostrar o vídeo da operação e pedir ajuda. Acontece que Saul lhes diz que é normal um médico ser destro e trabalhar com a mão direita, pois essa é uma regra em suas salas de cirurgia, para que o médico e seu assistente não batam as mãos acidentalmente durante a operação e causem um desastre. Ela agradece a Ezuki e diz que o depoimento do médico fará diferença no caso. Mas, quando ele acorda, no dia seguinte, Joe recebe um caso de divórcio, então ele vai até Moon e pede que ela assuma o caso. Isso porque Joe não trabalha com casos de divórcio, especialmente este, e descobriremos mais tarde. Mas ela diz que o gerente dele lhe deu o caso e não quer que mais ninguém o aceite.
Então Jo vai falar com ele e diz que o cliente pediu um advogado homem e que ninguém mais está disponível para assumir o caso. Assim, Jo volta para seu escritório, muito chateado porque não há saída. Descobrimos que a doutora Ko acordou, então ela vai. Ela demora bastante para conversar com ele. E então ele explica a ela a questão de suas mãos direita e esquerda, repetindo as mesmas palavras de Sakatani, que isso é comum em suas operações, mas ninguém quer acreditar que o que aconteceu foi um ato de Deus, porque ele realmente fez tudo o que podia, e a condição do menino foi agravada porque seu corpo resistiu à doença até sucumbir, e infelizmente ele morreu, então ele sabe disso, e o sentimento de culpa o está consumindo, mesmo tendo certeza de que não interferiu no caso do menino. E o caso foi concluído, e ele decidiu que Kon era de fato inocente e não tinha culpa. Nesse momento, Joe conheceu Cha, o homem do caso de divórcio, se apresentou a ele e disse que seria seu advogado, e começou a receber notícias dele. Os motivos do divórcio são discutidos, mas Cha permanece frio e diz que não há motivos, que ele e a esposa são incompatíveis e já haviam concordado em se divorciar amigavelmente. No entanto, ela pediu 20 milhões de won, e embora ele seja rico e possa pagar, não quer dar nada. Então, Jo sugere que ele pague o dinheiro que a esposa quer, já que ele tem condições e deseja evitar problemas. Cha diz para ele terminar o trabalho e não se intrometer em assuntos que não lhe dizem respeito, e seu tom é muito áspero. Jo tenta controlar o temperamento e vai ao tribunal no dia seguinte para a audiência de divórcio. Lá, ele encontra a esposa de Cha, que também quer o divórcio, e está sem advogado porque Cha é viciado em drogas. Ele contratou um advogado para privá-la de seus direitos, e ela não parava de chorar, mas suas lágrimas não eram por causa do divórcio, eram por causa de Jo. Isso porque a esposa de Cha era Soo Jung, ex-namorada de Jo. De qualquer forma, o caso terminou muito rápido, e Soo Jung foi privada de seus direitos. Jo saiu do tribunal muito chateada e o viu, mas não conseguiu falar com ele. Mais tarde, Sang soube que seu chefe queria vê-lo no escritório. Quando chegou, o encontrou com um empresário famoso. Sang descobriu que o filho do empresário estava preso injustamente por um crime sem sentido, e o homem pediu a Sang que o visitasse todos os dias porque se sentia um pouco sozinho. Sang se sentiu humilhado, sinceramente, por ter se tornado tão controlado. Ele não é advogado, mas não consegue recusar nenhum pedido de sua chefe exploradora. Descobrimos que ela é um pouco intrometida e não suporta vê-lo chateado daquele jeito, principalmente porque não quer perguntar o motivo. Ao investigar, ela descobre que ele está trabalhando em um caso de divórcio, mas quando vê o nome de Soo Jung, lembra-se do que os amigos dele disseram sobre ela ser sua ex-namorada, então entende por que ele está sempre chateado. Um dia, ela vai conversar com ele e diz que sabe do caso em que ele está trabalhando e que ele está sendo ingênuo por aceitá-lo. Ele diz que é apenas um caso como qualquer outro e que não pode recusar. A questão é que descobrimos que ele está realmente muito chateado com o que está acontecendo. Sua ex-namorada, apesar de ele a amar muito na época, foi quem o deixou sem motivo algum para se casar com Chad. Agora, vamos ver Sam, que está na prisão para uma visita. Ele sabe que o nome do prisioneiro é Zhao e insiste que queria um advogado para passar o tempo, não para ser um homem. Sam se desculpa, mas aceita ser seu advogado e o visita diariamente, exigindo que ele o aceite. Então, Sam pergunta por que Zhao está preso, mas ele se recusa a conversar e encerra a visita. Descobrimos que a questão de Soojon não se resolve facilmente. Ele vai buscar Jo e dá. Ele tem um envelope com dinheiro e diz que é um pequeno presente para agradecê-lo por privar sua ex-esposa de seus direitos. Ele conta que costumava espancá-la quase todos os dias e tratá-la terrivelmente. Continua, dizendo a Jo que sabe que ela é sua ex-namorada e que o escolheu especificamente para partir seu coração, e conseguiu. Mas então Jo pega o envelope e o rasga, dizendo a Shai para sair da empresa. Shai tenta agredi-lo e diz que o comprou com seu dinheiro, mas Jo impede e diz que Soo Jung não conseguiu provar que ele a espancava e a agredia todos os dias, mas as câmeras da empresa provarão que ele está agredindo-o agora mesmo. Se ele não sair pacificamente, Jo o mandará prender, então ele sai. Cha realmente fez isso, mas Jobia descobriu que ela estava lá e viu tudo, desde o presente de Cha até a surra que ele lhe deu. Então ela vai embora, fingindo que não viu nada, mas vê Soo Jung parado embaixo da empresa esperando por Jo.
Ela diz a ela que Jo já foi embora e que ela já fez o suficiente com ele, então vai embora, sentindo muita vergonha de sua honestidade sem nem saber por que estragou tudo daquele jeito. Acontece que So Young consegue encontrar Jo mais tarde, e nós os vemos sentados juntos em um café. Jo fica se desculpando com ela pelo que aconteceu e diz que não sabia se recusava o caso ou se a deixava ganhar. Então ela conta a ele. So Young diz que não está chateada com ele, ela quer que ele a perdoe por tê-lo deixado e que o que está acontecendo com ela é uma retaliação pelo que ela fez a ele. Jo diz que já a ouviu por um tempo e pede que ela se cuide. Ele então sai. No dia seguinte, na empresa, Jo pede a Rei que suba até o último andar para que ele possa conversar com ela em particular. Antes que Jo possa dizer qualquer coisa, ela lhe diz que sabe que errou ao dizer a So Young para ficar longe dele e que ficou com raiva dela. John diz que nem sabia que ela tinha feito isso e pergunta por quê. Ela diz que não quer vê-lo chateado e, por um instante, ambos sentem uma faísca de atração. A segunda conversa é entre eles, mas Joe diz a ela que só queria agradecer pela preocupação. Ele traz vários lanches e pede que ela os guarde no escritório para que possa comê-los sempre que se sentir mal. Descobrimos que Moon não está se sentindo bem há algum tempo e, quando vai fazer um exame, fica chocada ao descobrir que está grávida. Ela não sabe o que fazer e não reconhece ninguém, nem mesmo o marido. Também descobrimos que Sang e Jao se tornaram amigos e conversam bastante. Jao começou a gostar de conversar com ele, e eles descobrem que ele é acusado de fraude por enganar pessoas, vendendo-lhes ações eletrônicas falsas e roubando seu dinheiro. Jao fala normalmente, como se estivesse brincando, mas Sang não acredita. A insolência de Gil chega ao ponto de ele dizer a Sang que não será preso e será libertado como inocente por causa da autoridade de seu pai. Quando sair, Gil o deixará trabalhar com ele neste assunto também. Sang se irrita e diz que ele não é apenas um vigarista, mas um vigarista bem-sucedido e frívolo. Ele continua dizendo que Sang ainda é estúpido se pensa que pode trabalhar com um inseto como ele e o deixa ir embora. Mas todos dizem a Sang para não ir embora, pois ele parecerá um monstro se voltar a procurá-lo, já que é forçado a entretê-lo daquela maneira com palhaços. Então, eles deixam Sang ir embora e ele fica vagando e sentado por alguns dias. Na verdade, ele não vai embora, e um dia envia uma mensagem para Chen em seu telefone, e encontra alguém o xingando e dizendo: diga que pessoas como ele estão tomando o lugar dos outros. O país é subitamente bombardeado com mensagens como a anterior, e o telefone dele não para de tocar. De repente, um link viraliza, um artigo sobre nepotismo e favoritismo. O texto afirma que a maioria dos advogados famosos do país vem de famílias ricas e não eram particularmente talentosos nos estudos ou na carreira, mas suas conexões os forçaram a ter sucesso. O nome de Chen é citado com destaque, e dizem que ele vem de uma família muito rica. A reação de Chen é bastante estranha. Ele fica em silêncio e não atende a nenhuma ligação nem responde a nenhuma mensagem. Seus amigos ficam chocados com o artigo, percebendo que seu amigo geralmente econômico, que eles consideravam avarento, na verdade vem de uma família rica. Ele é rico e não contou para ninguém, coitado. Até a chefe do Chen está chocada, mas é claro que ela não deixa ninguém tocar no assunto comigo. Mas quem está mais chateado com isso é o próprio Sang, porque ele se considerava um amigo próximo do Chen e achava que deveria ter contado para ele, pelo menos. Mas ninguém tenta falar com ele para não o chatear. Então, Chen recebe ligações e descobre que grandes escritórios de advocacia estão pedindo para ele trabalhar para eles, oferecendo o maior salário do país. Isso é só para ele usar a influência que tem com o pai, por causa da família rica e das empresas que eles possuem. Mas Chen agradece e encerra todas essas ligações. Quando Sang confronta Chen depois, ele diz: ele pensava que era seu amigo íntimo e que precisava lhe contar esse segredo. Chen não responde e permanece em silêncio, e o relacionamento entre eles é naturalmente afetado. Pela primeira vez, Sang permanece completamente calado na base, e todos os seus amigos sabem que o que aconteceu com Chen o afetou. Infelizmente, o empresário de Sang aparece e aumenta sua frustração, repreendendo-o para que volte a visitar Jao. Sang vai até ele a contragosto, e Jao continua a zombar dele, chamando-o de covarde. Ele sabia que isso acabaria acontecendo, mas Chen, cansado de tudo o que está acontecendo com ele, decide se pronunciar. Ele escreve um longo artigo e o publica em todos os sites,
e descobrimos que Chan não é filho de... Ele vem de uma família rica, mas é muito pobre, tão pobre que precisava trabalhar enquanto estudava para sustentar a família. Isso fez com que ele não se destacasse nos estudos e levasse 8 anos para se formar. Infelizmente, havia alguém com o mesmo nome completo de Zan na mesma faculdade de direito que ele, e acabou sendo o garoto rico de quem estavam falando. O que manteve Zan em silêncio foi a vergonha, pois ele negou o que estava sendo dito, admitindo que era extremamente pobre e que sua família não era rica como afirmavam. Isso feriu um pouco seu orgulho, e então ele foi até sua mãe, que ela trabalha em um pequeno restaurante e ele a obriga a trazer comida para o jantar. Ele come chorando. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, Chan espera que seus amigos falem sobre o que aconteceu, mas ninguém se manifesta. Então, ele conta que precisou se defender e que ainda vai continuar contando sua história. Eles o interrompem. Joe diz que todos leram o artigo e sabem que ele não é nada do que dizem. Sang zomba de Chan, dizendo que nunca viu ninguém se formar em 8 anos de faculdade e que o inveja por não ter que ir para o exército por causa disso. Todos riem e o assunto é encerrado. Eles evitam intencionalmente fazer Chan se sentir mal por admitir que é pobre. Isso é forte. E Sang pede desculpas a Chan pelo término causado por esse mal-entendido. Eles sentem que o clima ao redor deles está tenso, então fogem um do outro, tendo resolvido suas diferenças. Alguns dias depois, Sang entra em seu escritório e de repente encontra Gil à sua frente. Ele descobre que Gil foi absolvido após fraudar todas as pessoas cujos futuros e vidas ele arruinou. Enquanto isso, vemos Moan, que decide contar a Soul que está grávida. Ela liga para ele para dar a notícia, mas de repente Soul fica em silêncio e a ligação cai. Ela pensa que ele está chateado e desligou na cara dela, então junta suas coisas para ir embora. Mas assim que sai da empresa, ela o vê correndo em sua direção. Ele continua chorando e pedindo desculpas, mas o telefone está desligado. Este telefone é meu ou o quê? Ele diz a ela que está muito feliz com a notícia, a pega no colo e a leva de carro para casa. Descobrimos que Sang deixou de ser um monstro forte depois de tudo o que aconteceu porque Chan teve a gentileza de apresentá-lo à mãe e provar que ele é um amigo muito próximo e que o inclui em sua vida pessoal. Já Kim, descobrimos que decidiu dar aulas de treinamento para seus alunos de direito na empresa. Ela levou 4 alunos e os apresentou aos advogados da empresa, todos eles, para que pudessem aprender o que estavam fazendo e saber que um caso estava a caminho. Continua sendo um caso de fraude e lavagem de dinheiro, mas quando Sam vê a cliente acusada, fica chocado, pois ela é uma senhora idosa e muito simples. Ele descobre que, devido à sua situação financeira precária, alguém a contatou aleatoriamente e ofereceu-lhe um empréstimo. Ela realmente precisava do dinheiro porque tinha muitas dívidas, mas o golpista a enganou, fazendo-a acreditar que lhe concederia o empréstimo sob a condição de que ela recebesse o dinheiro em sua conta bancária e o entregasse a uma pessoa específica que viria buscá-lo. Em sua ingenuidade, ela não percebeu que estava lavando dinheiro para um fraudador, mas como sua conta bancária recebeu o dinheiro, ela é responsável pelo ocorrido. No entanto, apesar da gravação da voz da mulher como prova, e a voz da pessoa que falou com ela prova que ela realmente não sabia que se tratava de lavagem de dinheiro, mas o tribunal não os reconhece. Descobrimos que Tim está muito entusiasmado com os estagiários e decide treiná-los pessoalmente, dando-lhes casos em que trabalhou e acompanhando-os de perto. Então chega o dia do julgamento do caso de fraude e lavagem de dinheiro, e Sang não considera este um caso comum, ele o vê como uma questão de vida ou morte porque se solidariza com essa mulher. Após o término da sessão, ele aguarda o veredicto, mas é feriado nacional de Ano Novo, então Kim compra caixas de presente muito caras e as distribui para todos os advogados da empresa, exceto pelo gerente do Sang, porque ele é um explorador e ninguém o suporta. Enfim, quando a gerente dele, Chan, abre a caixa, encontra uma lagosta viva e se mexendo lá dentro. Ela fica chocada, claro, e se joga nos braços do Chan. Quando eles percebem o que aconteceu, ela se afasta dele e sai, envergonhada. Descobrimos que a gerente do Chan está de olho nele há um tempo e parece que está começando a gostar dele. Enfim, Joe e seus amigos jantam juntos pela última vez para se despedirem antes de cada um ir passar as férias com a família.
Mas eles provavelmente já se acostumaram a passar tanto tempo juntos e sentem que algo está faltando em suas vidas, então combinam de se encontrar na empresa. No caminho, ele encontra Joe e eles decidem ir juntos até a empresa, mas no meio do caminho começa a nevar. Ela o beija na bochecha e diz que ainda o ama desde a viagem que fizeram juntos há 10 anos e que não consegue esquecê-lo. Ele diz que também a ama, mas não sabia como dizer isso depois do que aconteceu entre eles. Eles vão de mãos dadas até a casa dos amigos e decidem manter o relacionamento em segredo até que possam contar a eles. Quando as férias terminam, a mãe dela liga e pede que ela vá depressa porque a polícia prendeu o pai dela. Ela descobre que ele é acusado de fraude. Quando vai visitá-lo na delegacia, ele se recusa a vê-la, e ela se lembra. Um dia, ao ver o pai sentado no chão, ela descobriu que alguém ao telefone havia devolvido o dinheiro que ele havia lhe roubado, e não conseguia acreditar que o pai pudesse estar trabalhando para alguém que já havia feito a mesma coisa. Ela foi até Angel, que soube da sentença final para a mulher por quem tinha compaixão. Infelizmente, ela foi multada em 10 milhões de won, e ele não soube como lhe dar a notícia quando ela saiu. Uma empresa sabe que tem um caso, e por sorte, esse caso continua sendo o caso do pai, e continua sendo o advogado dele, e sabe que o pai fraudou as pessoas com ele na empresa. Ele disse a elas que tinha uma maneira de investir o dinheiro delas, mas perdeu esse dinheiro e o que restou, 900 milhões de won. Então ela vai visitar o pai, e desta vez ela é a advogada dele. Mas tudo que o pai diz é que é inocente e que não quer sobrecarregá-la com seus problemas. Ele a deixa e encerra a visita. Toda essa história sobre a situação do pai dela chega aos ouvidos do próprio Sang, porque seu chefe intrometido a viu na delegacia e descobriu os detalhes do caso. Ele diz a Sang que sua namorada deve estar chateada com o que aconteceu com o pai dela, e eles descobrem tudo. Depois que o pai se recusa a deixá-la ser sua advogada, ela pede permissão a Joe e conta a ele o que aconteceu com o pai dela. Claro, os advogados são responsáveis por ele, e ele a tranquiliza dizendo que serão absolvidos. Mas descobrimos que outra pessoa está envolvida com o pai dela, e é uma mulher. O nome dela é Mi, e ela é uma empresária. Foi ela quem, essencialmente, usou o homem como testa de ferro, arrecadando o dinheiro do investimento. Se existe uma solução para o que aconteceu, só pode ser encontrada com ela. Depois que Sang liga para a mulher que foi enganada, ela vai ao escritório dele para saber o veredito final. Quando ele lhe diz que ela tem uma multa de 10 milhões de won, ela fica chocada porque tem outras dívidas além dessa multa. Mas quando Sang lhe diz que ela tem que pagar ou ir para a cadeia, e que cada dia de prisão lhe custará 100 mil won, ela fica feliz porque poderá pagar suas dívidas com trabalho, que é o que ela quer. Mas Sang diz a ela para não se preocupar, porque ele mesmo pagará a multa. No entanto, a mulher lhe diz que ela está grata, mas não é isso que ela quer. Ela aprecia a ajuda dele, mas não pode deixar que ele a trate assim. Ela o deixa e vai embora. Naquele dia, Joe senta-se com ela e pergunta como isso pode ser o caso do pai dela, já que o nome dele é diferente do dela. Ela lhe conta que aqueles não são seus pais biológicos, que são seu tio e sua tia, que a criaram depois que seus pais verdadeiros morreram em um acidente. Ela diz que seu pai jamais faria uma coisa dessas e que deve haver algum engano. Joe vai encontrar o pai dela e se apresenta como seu advogado, pedindo que ele lhe conte tudo em detalhes. O advogado lhe conta que estava em uma festa onde Mai, a empresária, foi convidada e ficou por um tempo. Ele conversa com ela sobre o negócio de investimentos dela, e quando os funcionários da empresa o veem sentado com ela enquanto ela fala sobre investimentos, eles se convencem. Mas depois de um tempo, esses funcionários são enganados e perdem dinheiro, e de repente começam a exigir o dinheiro de volta, dizendo que ele foi quem os enganou e também enganou o Mai, ficando com todo o dinheiro. Além disso, ele encontra um contrato com seu selo provando que ele era sócio dela e que recebeu todo o dinheiro pessoalmente. Ele e Mai são presos e aguardam o julgamento, mas o dono da empresa e os investidores o incriminaram por tudo, e ele não sabe como lidar com a situação. Quando os outros amigos dela descobrem a situação do pai dela, eles decidem, eles devem ajudá-la com todas as suas forças e trabalhar neste caso por dias. Quando ela e Moon vão conversar com os funcionários que foram enganados, eles confirmam que foi Mai quem os fez incriminar seu pai. No entanto, eles não sabem por quê,
mas as mentiras em suas palavras e a falta de convicção de que o pai de Mai é o culpado são muito óbvias, especialmente antes de irem embora e pedirem desculpas. Mas chega o dia do julgamento, e Joe, com toda a sua inteligência, consegue provar que o contrato é falsificado porque o selo no contrato do pai de Mai é antigo e, na época do contrato, seu selo já havia sido trocado por um novo. Mai havia se esquecido desse detalhe, e foi ele quem o descobriu. No entanto, após pressionarem os funcionários que foram enganados e depois que Mai foi desmascarada como uma fraude, eles confessaram e disseram que Mai os havia instruído a mentir e incriminar Baba Aya neste caso para que pudessem recuperar seu dinheiro, pois ele estava com eles quando ela lhes ofereceu o investimento e porque queriam seu dinheiro a qualquer custo. Eles concordaram em prender um inocente. Obviamente, essas confissões resultaram na absolvição de Baba Aya. E assim que ele sai da prisão, sua esposa e filha, Aya, o recebem. Ele agradece a Baba Aya e sua filha, dizendo que sem ela e suas amigas, ele não teria conseguido sair dessa enrascada. Aya então convida suas amigas para almoçar no dia seguinte e as agradece por ajudando-os. Enquanto estão sentados, Chan, Sang e Moon contam a Joe e Um que são advogados com Ki elevado e que por isso já sabiam há algum tempo que estavam em um relacionamento, mas estavam esperando que se declarassem. Ambos ficam tímidos e se declaram, então todos riem, e Chan tira uma foto deles juntos. Descobrimos que, durante esse tempo, Chan conseguiu fazer com que os trainees gostassem muito dele. Quando o período de treinamento termina, eles lhe enviam um presente e o agradecem por tê-los inspirado na profissão jurídica e por se tornar um modelo para eles. Todos desejam ser como ele. Conforme os dias passam e a gravidez de Moon começa a ficar evidente, ela descobre que seus amigos estão muito felizes por ela, mas ao mesmo tempo, tristes porque ela está cansada por causa da gravidez e quase não come nada, pois qualquer coisa que come a faz sentir vontade de voltar ao trabalho. Então, aconselham-na a tirar licença maternidade, que as mães tiram quando engravidam para poderem descansar um pouco. O importante é que, depois disso, ela leva Moon à noite para procurar algo para comer, e elas vão a um restaurante de tteokbokki, que é bem conhecido. Moon experimenta o prato e gosta muito, não se sentindo cansada por causa disso. Quando o dono do restaurante pergunta sobre a comida e se elas gostaram, elas dizem que é o melhor tteokbokki que já comeram. Ela então conta que estava tentando registrar uma patente para o molho, que basicamente o torna especial, mas no final, diz que o molho não é nada de especial. Ela está trabalhando em uma patente para isso e conta que o pior é que um de seus funcionários, a quem ela ensinou tudo sobre Teca Kiwi, inclusive o molho, sua receita secreta, a atraiu e abriu outro restaurante com um molho exclusivo dela. Isso fez com que todos os seus clientes fossem para o restaurante dele, esvaziando dela e causando uma queda nas vendas. Eles se apresentam como advogados e se oferecem para ajudá-la. Em seguida, vão até o restaurante do funcionário que roubou o molho e ficam chocados ao descobrir que ele tem o mesmo nome do restaurante da criadora da receita, a mesma decoração e os mesmos uniformes. É praticamente uma segunda filial do restaurante original, e até o sabor do Teca Kiwi é uma réplica exata. O segundo caso, e este é um claro exemplo de roubo de identidade. É por isso que Moon se oferece para ser advogada da dona do restaurante e ajudá-la a recuperar seus direitos. A dona concorda, é claro, e elas entram com um processo contra a funcionária que roubou a receita, a decoração e até mesmo o nome. Com as provas e fotos que Moon reúne, o caso dela é muito forte. O tribunal prova que a dona do restaurante original foi lesada e que, por causa da funcionária que roubou dela, suas vendas diminuíram. O tribunal então ordena o fechamento do restaurante falso, e todos os clientes deverão ir ao restaurante original. A dona agradece a Moon pela ajuda. E como seu gerente, Chan, está tão focado nele, dá para perceber que ele gosta dele. O treinamento é intenso, especialmente depois que os estagiários foram agredidos na empresa. Eles lhe entregam um documento com todas as informações sobre como se candidatar ao programa de doutorado na Faculdade de Direito para que ele possa se tornar professor lá e dar aulas aos alunos. A ideia realmente se fixa em sua mente, e ele volta à sua antiga universidade e conversa com um professor de quem gostava sobre o doutorado. No entanto, Chan descobre que, se candidatar ao programa de doutorado, terá que parar de trabalhar, pois trabalhar enquanto estuda o impede de se tornar professor na universidade. Infelizmente, Chan não pode fazer isso,
principalmente porque sabe que sua mãe está doente e se afastou do trabalho. O trabalho dela dificulta a vida do filho, é claro. Ele acha que a idade dela torna velha demais para ficar em casa descansando e que ele deveria sustentá-la financeiramente. Então, ele decide desistir do sonho de ser professor. Também ficamos sabendo que, nessa época, Sang está investigando uma tentativa de homicídio. O caso envolve um jovem chamado Chan, que sofria bullying severo de um valentão da sua antiga escola. Mesmo depois de Chan ter ido para outra escola, o valentão o seguiu para continuar a atormentá-lo e atormentá-lo. Um dia, o valentão passa dos limites, pega uma faca e tenta ferir Chan. Mas quando Chan sente que está prestes a morrer, ele decide se defender, mesmo que apenas por uma vez. Ele consegue tomar a faca do valentão e o esfaqueia, o que, obviamente, é legítima defesa, mas, honestamente, não há provas de que tenha sido legítima defesa. Então, o importante para Sang é provar a inocência de Chan. Sang é um pouco emotivo e, em todos os casos que assume, seus sentimentos o controlam. Enfim, descobrimos que Sang vem de uma família muito rica, com suas próprias empresas e negócios. O pai de Sang vive implorando para que ele trabalhe com ele e assuma os negócios da família, mas Sang prefere o direito e não se interessa muito por negócios. Para ser sincero, ele chega a pensar em se demitir e abandonar a advocacia por causa do chefe. Isso porque, como já dissemos, a principal preocupação do chefe é dinheiro, e ele não tem problema nenhum em defender criminosos simplesmente porque eles o pagam, e é por isso que vemos Sam entrando na sala do diretor, muito agitado, dizendo que não entende como pode ser designado para defender um garoto que sofre bullying enquanto, simultaneamente, recebe outro caso para defender um valentão em outra escola. Ele pergunta como sua consciência lhe permite defender um valentão que, por todos os relatos, é culpado e deve ser punido. O diretor o repreende, dizendo que ele é inferior a ele, que não pode escolher em qual caso trabalhar e que trabalhará em qualquer caso que lhe for dado, mesmo que se prostre. Sam é então forçado, infelizmente, a encontrar o valentão, que, é claro, não se importa com o problema que está causando. Seu pai está ciente desse problema e diz a Sam que seu filho é a coisa mais importante para ele. Ela não é presa e, no dia seguinte, quando Moon vai à empresa, vê um funcionário escrevendo um anúncio sobre a necessidade de um advogado experiente. Moon descobre que o gerente pediu a esse funcionário que editasse o anúncio porque ela está grávida. Ela confronta o gerente e diz que não acredita que ele já esteja procurando um substituto. Ele diz que ela está grávida e que não lhe dará licença, então ela provavelmente terá que se demitir. Ela diz para ele não tirar conclusões precipitadas e que, quando ela se demitir, ele poderá encontrar um substituto. Ela sai, claro, fica muito chateada. Ela vai visitar uma amiga da faculdade de Direito, mas essa amiga trabalha no departamento jurídico de outra empresa e é mãe. Ela estava grávida e em licença maternidade, então sentiu que o gerente da empresa estava se aproveitando dela. Então chegou o dia do julgamento de Chan, que havia sido intimidado. Sang estava muito interessado no caso, e Chan foi condenado a 1 ano e 3 meses, mas com pena suspensa. Sang parabenizou Chan e agradeceu ao promotor que se compadeceu dele e solicitou a suspensão. Em seguida, passamos para Jo, que estava cuidando de um novo caso sobre um funcionário de uma seguradora chamado Yun, que cometeu suicídio devido à pressão que sofria. O sistema da empresa era muito difícil, e o CEO estava fazendo algo terrível. Um funcionário não conseguia receber o dinheiro do seguro do cliente, causando atrasos para seus colegas. Eles continuarão trabalhando por causa dele e não sairão, o que, obviamente, aumenta a pressão sobre todos os funcionários. Se o funcionário não conseguir receber o dinheiro, ele é obrigado a assinar a apólice de seguro no valor correspondente, o que é obviamente um sistema injusto, mas os funcionários são forçados a fazer isso para não perderem seus empregos principais. De qualquer forma, a esposa de Yun quer que Joe recupere os direitos do marido e também receba sua indenização. Mas Joe fica chocado ao encontrar o dono da seguradora, aquela que arruinou o homem, querendo que Joe seja seu advogado e o defenda contra a esposa do homem que já faleceu. Quando Joe vai até seu gerente, ele lhe diz que o que está acontecendo não está certo. Ele diz ao gerente que a empresa pagou, para eles, dinheiro é tudo, e só se importam com dinheiro. Então Joe é obrigado a ouvi-los. Isso porque, como dissemos,
ele está nesse emprego há anos e já passou por muitas situações que o acostumaram a essa abordagem materialista. Mas Joe vai até a empresa para confirmar o que a esposa do homem disse. Ele confirma quando aparece lá inesperadamente, sem marcar hora, e se depara com uma pressão imensa no trabalho. Claro que, no dia do julgamento, quando a esposa do homem vê Joe no tribunal, ela fica muito chateada. Joe finge não se importar, mas na verdade, fica ainda mais chateado. Ele fica ainda mais chateado quando ganha o caso. Quando ela descobre que Joe ganhou, vai parabenizá-lo, e Joe a abraça, profundamente triste, mas sem saber o porquê. Ele faz as pazes consigo mesmo. Um dia, ele vai à empresa de Sanjal e descobre que o gerente quer vê-lo em seu escritório. Ele entra e fica chocado ao ver Gil, o jovem que foi preso por fraude online e libertado graças à influência de seu pai. Sanjal era apenas um brinquedo, uma fonte de diversão. Gil está lá com uma nova acusação, alegando que estava um pouco bêbado e atropelou alguém com seu carro. Ele veio especificamente até Sanjal para ser seu advogado, mas Sanjal não consegue se esforçar mais. Ele vai até o gerente e diz que se recusa a aceitar o caso. O gerente se endireita e está prestes a desferir um discurso furioso contra Sanjal, mas fica completamente em silêncio quando Sanjal lhe diz: ele está se demitindo porque não quer trabalhar com alguém tão desprezível quanto ele. Diz ao chefe que o que ele está fazendo é errado, que deveria ter sabido disso antes e que não é legalmente permitido. Sang responde que, se for para falar de assuntos legais, não pode contratá-lo para entreter criminosos na prisão só porque suas famílias são influentes ou por causa da lei. Ele não está dizendo que defendem criminosos e acobertam seus crimes para que saiam impunes. O chefe de Sang fica nervoso e pede 10 dias para encontrar um substituto. Sang diz que só tem uma semana. Quando os 5 amigos se reúnem para almoçar, Chen inicia a conversa e diz que vai se demitir em breve porque tomou uma decisão. Ele se candidata ao programa de doutorado e continua como professor na faculdade, então todos o parabenizam. Logo depois, Sang entra e conta que se demitiu e deixará o emprego em uma semana. Isso porque ele também decidiu continuar seus estudos e se tornar promotor público. O rapaz está farto de defender criminosos, ele vai prendê-los. De qualquer forma, todos tentam não deixar o clima pesado, dizendo que o que os une não é apenas o trabalho, e que continuarão amigos. No dia seguinte, Moon se junta a um grupo de mães que trabalham na área jurídica e descobre que há muitas como ela. Quando pede ajuda para encontrar alguém que a substitua temporariamente no escritório até o nascimento do bebê, encontra muitas pessoas dispostas a ajudá-la. Então ela entra em contato com eles e vai até seu gerente, dizendo que encontrou alguém para preencher sua vaga e que a licença maternidade é um direito seu. Ela espera que ele aprove e então sai. Seu gerente decide conceder a licença. Como Chen está prestes a deixar a empresa e pedir demissão, ele vai até seu gerente e a convida para jantar. Claro, ela aceita e se olha no espelho porque estava esperando por essa oportunidade há muito tempo. Como dissemos, há atração mútua. Chen então se empolga e a leva a um restaurante muito caro, dizendo para ela não se preocupar porque ele pagará. Ele também a informa que já se candidatou ao programa de doutorado, então ela fica muito feliz por ele. No entanto, ela fica chateada quando ele diz que vai se demitir porque se ele continuou trabalhando com ela enquanto estudava, então não podia trabalhar como professor. Sua chefe, Chan, viu isso como uma notícia perturbadora, então ela levou Chan a um bar próximo. Eles beberam juntos como se ela estivesse se despedindo, mas depois de beberem tanto, confessaram seus profundos sentimentos um pelo outro. Quando se viram na empresa, ficaram constrangidos. Então chegou o dia em que Sanji estava saindo e se despedindo de sua chefe. Ela disse a ele que tinha sido sua melhor funcionária e esperava que, se a encontrassem no tribunal, pudessem ao menos se cumprimentar. Não só isso, mas ela também entregou sua carta de demissão porque havia decidido trabalhar como advogada de defesa, o que significava que passaria o dia todo no tribunal defendendo clientes, qualquer pessoa que esteja presa e não tenha dinheiro para um advogado. E no seu último dia todos descem juntos no elevador, e Joe se despede de seus 3 amigos e promete que nada os separará. Mas assim que Joe vai para outra empresa, ele vai até seu gerente e entrega seu pedido de demissão, dizendo que sente muito, mas que não consegue mais trabalhar daquele jeito, especialmente depois do que aconteceu no caso da seguradora.
A primeira coisa que Joe faz é ir até a esposa do homem que se suicidou e se desculpar profusamente, dizendo a ela que se demitiu da empresa. Ele também diz a ela que assumirá o caso dela pessoalmente e a defenderá desta vez porque acredita nela e que a empresa é de fato corrupta. E, claro, todos sabemos que Joe definitivamente vencerá este caso. O tempo passa e vemos Moon, que deu à luz e voltou ao trabalho. No entanto, ela está um pouco triste por estar sozinha e tudo a faz lembrar dos amigos. Também descobrimos que Chan se tornou um assistente médico muito habilidoso e que é apenas uma questão de tempo até que ele se torne médico. A melhor parte é que Kim decidiu tentar novamente estudar para se tornar advogada, como sempre quis. Chan é responsável por ela e por seu assistente, e é por isso que descobrimos que eles estão em um relacionamento. O fato de ele ter voltado a estudar e estar desempregado não os afeta. Além disso, Sang perdeu um ano e o momento que ele tanto esperava finalmente chegou. Ele precisa julgar seu antigo chefe, que era seu advogado. Como sabemos, seu antigo chefe só defende pessoas corruptas, então Sanji não faz concessões e exige uma sentença de 15 anos para esse criminoso por peculato e fraude. Sua sentença é mantida e a justiça é feita. Ela também se torna sua advogada de defesa, como queria, e gosta ainda mais disso. Quanto a Joe, ele agora é um advogado autônomo e escolhe os casos em que trabalha, e todos são para pessoas que foram realmente injustiçadas, não apenas para aquelas que pagam mais. Na hora do almoço, Joe sai para encontrá-la, que está com ele no tribunal, e a leva para casa. Eles almoçam, e sabemos que Chan está esperando por eles. Sang e Moon também aparecem, e eles ainda têm o costume de almoçar juntos, mesmo trabalhando em lugares diferentes. Eles não conseguiram quebrar esse hábito. A série é boa em termos de amizade e tudo mais, mas, honestamente, eu esperava algo mais forte do ator principal. Quer dizer, qual é a sua, cara? Você ficou 3 anos fora do ar desde Big Mouth, e não lançou nada, nem em filmes, nem em séries, e agora volta com isso. Acho que não está à altura.